De 11 dias a 40 anos. A jornada que nunca deveria ser tão longa. A Bíblia nos revela um dos paradoxos mais intrigantes da história espiritual da humanidade. Um povo escravizado por 430 anos no Egito é milagrosamente liberto pelo poder de Deus. Mares se abrem, pragas derrubam um império, o faraó é humilhado. E então vem a pergunta que ecoa através dos séculos. Como uma viagem de apenas 11 dias se transformou em 40 anos de caminhada pelo deserto? Essa não é apenas uma história antiga, é um espelho espiritual. Porque muitas vezes Deus nos tira do Egito rapidamente, mas demora para tirar o Egito de dentro de nós. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada, não apenas como um relato histórico, mas como uma mensagem viva, atual e profundamente transformadora. O Egito, lugar de escravidão, mas também de conforto. O Egito representa biblicamente mais do que um lugar físico. Ele simboliza opressão, dependência, controle, mas também zona de conforto. Mesmo escravizados, os israelitas tinham comida previsível, rotina estabelecida, uma vida sem decisões espirituais profundas. No deserto, eles teriam liberdade, mas liberdade exige responsabilidade. É por isso que mais tarde eles dirão: no Egito nos sentávamos junto às panelas de carne. Isso revela algo perturbador. A escravidão pode se tornar confortável quando a mente se acostuma a ela. A libertação foi rápida, a transformação não. A saída do Egito foi sobrenatural, mas o processo de transformação foi lento. Deus libertou o povo em uma noite, mas precisaria formar uma nação ao longo do caminho. A Bíblia deixa claro que Deus não os levou pelo caminho mais curto, embora fosse possível, por quê? Para que, vendo a guerra, o povo não se arrependesse e voltasse ao Egito. O problema não era a distância, era a mentalidade. 11 dias, segundo Deus, 40 anos, segundo o homem. Em Deuteronômio, Deus afirma claramente que o trajeto até Canaã poderia ser feito em 11 dias. O que então causou o atraso? Murmuração constante, medo do desconhecido, falta de fé, rebeldia espiritual, desejo de voltar atrás. Cada ciclo de incredulidade gerava um novo desvio no deserto. O deserto não era castigo, era sala de aula. O pecado da murmuração. A murmuração foi o veneno que atrasou a promessa. Eles reclamaram da comida, da água, do caminho, da liderança, do próprio Deus. Murmurar não é apenas reclamar, é negar confiança. Sempre que murmuravam, diziam implicitamente: Deus não sabe o que está fazendo. E toda a vez que isso acontecia, o avanço era interrompido. A crise dos espias, o ponto de ruptura. 12 espias entram em Canaã, 10 voltam dominados pelo medo. 2, Josué e Calebe, voltam cheios de fé. Os 10 dizem: somos como gafanhotos. Josué e Calebe dizem: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. O povo escolheu acreditar na voz do medo, não na promessa de Deus. Resultado, uma geração inteira perdeu o direito de entrar na terra prometida. Aqui está uma verdade dura. Não foi o deserto que matou aquela geração, foi a incredulidade. O deserto como processo de cura. Deus não queria apenas levar Israel a Canaã, queria tirar o Egito de Israel. No deserto, Deus ensinou dependência diária, maná, quebrou orgulho, estabeleceu leis, formou caráter, revelou sua presença. O deserto revela quem somos quando não há aplausos, não há segurança, não há atalhos. Canaã não era o céu, era responsabilidade. Canaã não representava descanso eterno, representava maturidade espiritual. Entrar em Canaã exigia guerra, obediência, disciplina, aliança. Deus não entrega promessas a quem ainda vive como escravo por dentro. Por isso só entrou quem confiou, quem perseverou, quem maturou. Aplicação para nossos dias.
quantas pessoas hoje foram libertas do Egito, mas continuam presas no deserto? Quantos vivem ciclos repetidos porque não abandonam a murmuração, não enfrentam seus gigantes, não confiam totalmente em Deus? A pergunta não é: quanto tempo falta para a promessa? A pergunta é: o que ainda precisa morrer dentro de mim para que eu avance? Conclusão: a jornada poderia ser curta, mas o coração ainda estava preso. Deus não atrasou Israel, Israel atrasou a si mesmo. E talvez hoje Deus esteja dizendo a você: a promessa está próxima, o deserto só continua porque ainda estou trabalhando em você. Que possamos aprender com essa história e escolher fé, obediência e confiança. Porque 11 dias nunca deveriam se tornar 40 anos.